Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Zé Sérgio, professor de Física, e hoje estamos de volta para falar de um assunto muito polêmico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o poder bélico russo e o uso da física para mísseis intercontinentais, isso mesmo. Até que ponto a Rússia, né, pode causar um dano colateral a outro país ou a outras nações? Nós sabemos que nós estamos aí há 8 semanas, um pouquinho mais, né, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e nós temos mais de 5 milhões de refugiados aí pela Europa, né? Então, é um assunto bem importante, porque a Rússia realmente tem um poder e uma força bélica muito forte, e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas não se esqueça, deixa seu like aí, ó, agora. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho que está logo aí abaixo para receber as dicas da Sala dos Mestres. Segue a vinheta! O que você entende por poder bélico? Capacidade e poder armamentista e militar. Isso subentende-se, pessoal, a todo e qualquer tipo de investimento que é feito na área militar, tecnologias, armamentos, munições e outros. Isso é o poderio bélico, beleza? Desde meados da Segunda Guerra Mundial, nós temos a interferência da física no nosso cotidiano. Vocês sabem toda a história, tá? Principalmente das bombas de Hiroshima e Nagasaki, da carta que o Einstein fez para o presidente Roosevelt. Então, nós tivemos vários fatos que mostram a interferência da física no dia a dia das pessoas, né? Entre elas, infelizmente, algumas nações utilizam-se desse poder bélico para o mal, para a confecção de armas, principalmente com efeitos nucleares. Mas vamos lá. Então, pessoal, eu vou começar tentando mostrar para vocês o que é a força russa, beleza? Poder bélico russo. E qual seria a força russa com relação, principalmente nesses anos, né, de 2020, 21, 22, com relação a investimento nessa área? Segundo a ISS, que é um órgão internacional, a Rússia teve um gasto cerca de 80 bilhões de dólares para investimentos bélicos nos últimos 2 anos, ou seja, 86 bilhões de dólares. É um valor muito surreal perto da nosso mundo, né? Então, houveram grandes investimentos em equipamentos e capacitação de soldados, né? Então, nós temos hoje na ativa 1 milhão de militares russos ali pronto para fazer algum tipo de intervenção militar. Um exército muito fiel, né? E nós temos também poucos países do mundo que são capazes de confeccionar as suas próprias armas. A Rússia ela tem uma tecnologia muito grande com relação a armas, né, armamentos e principalmente a ogivas nucleares, o que dificulta muito a gente entender todo esse poderio russo no dia a dia, beleza? Então é um número muito considerável. E para falar sobre esse poder russo, nós vamos falar um pouquinho sobre os mísseis intercontinentais. Isso mesmo, são mísseis que carregam ogivas nucleares e que atingem alcances até outros continentes. Então, mísseis intercontinentais são mísseis que a Rússia possui. Tem aqui algumas imagens. Nós temos uma capacidade para atingir outros continentes através do recurso desses mísseis. E eu vou explicar um pouquinho como. Então, gente, um veículo planador hipersônico é levado a um foguete até uma altitude elevada e depois ele plana até o seu alvo, manobrando ao longo de um caminho. Peraí. O que são mísseis hipersônicos?
Todos os mísseis intercontinentais, eles são hipersônicos. Não sei se você lembra, mas nós dissemos que um Mach 1 valia 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som. Aproximadamente 1.225 quilômetros por hora. Um número muito considerável. Um míssil intercontinental, ele pode atingir, pasmem pessoal, 24.600 quilômetros por hora. What the fuck? Um número muito grande. 25 vezes mais do que a velocidade de um avião comum. Um avião tradicional, em média, ali, né, ele tem uma velocidade de 900 km por hora. Então, é muito expressiva a velocidade desse míssil. E ele pode atingir longo alcance, acertando aí um alvo em outro continente, atravessando oceanos. Não é tão simples assim, né? Mas é uma tecnologia que já existe e não é de hoje. Vou listar para vocês os 6 países que possuem mísseis continentais: Rússia, Estados Unidos, China, Coreia do Norte, França e Reino Unido. São 6 países que possuem mísseis intercontinentais, beleza? Esse tipo de armamento, pessoal, ele costuma pesar de 80 a 100 toneladas, distribuídas da seguinte maneira, ó, 10% corresponde à estrutura desse míssil, 89% é combustível e só 1% diz respeito à ogiva nuclear, beleza? E ele pode voar a uma altura que varia de 300 a 1.100 km por hora. São vários os mecanismos que a gente estuda para mísseis hipersônicos. Não sei se vocês sabem, mas esses mísseis, eles precisam até mesmo, dependendo do tipo, orbitar fora do planeta, ele entra em órbita e depois ele volta para o planeta Terra, beleza? Planeando em direção ao seu alvo em alta velocidade. Não é muito simples a gente fazer um míssil orbitar. É necessário que ele tenha uma velocidade de escape para sair do planeta Terra. Cálculos muito complexos e também para fazer um míssil de 80 toneladas atingir grandes velocidades é necessário uma física muito acurada, beleza? Então não é tão simples assim, mas tem países que conseguem atingir os seus objetivos. Durante a Guerra Fria, pessoal, a União Soviética, a antiga União Soviética, possuía um míssil de longo alcance chamado SS-18. Não só um, mas eles tinham 2.700 mísseis SS-18, todos apontados para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York. Esses mísseis eles tinham capacidade de destruição de 100 vezes o acidente de Chernobyl, ou seja, eles dizimariam todos os Estados Unidos com esse tipo de armamento, 2.700 mísseis. O poderio bélico russo é muito grande, então não se brinca com um país desse, né? Mas também não somos obrigados a aceitar tudo que eles querem. Zé, mas para que serve 1 quiloton? Pessoal, 1 quiloton, está escrito aqui, ó, ele serve para que a gente possa aferir a potência de um armamento nuclear, comparando a energia produzida por essa arma com 1.000 toneladas de TNT, isso mesmo, de dinamite, trinitrotolueno, né? Então, 1 quiloton, ele para nós, ele funciona como uma medida de potência de um armamento nuclear, comparado com 1.000 toneladas de TNT, de dinamite, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o grau de destruição de um míssil intercontinental através de um slide. Veja só, grau de destruição de um míssil intercontinental. Imagina a zona de guerra através de um míssil intercontinental de 100 quilotons que caiu numa determinada região. Até 1,8 quilômetros de raio, você teria uma destruição completa. Até 3 quilômetros de raio, uma destruição de grau severo,
que inclui aí, né, a queda de edifícios, pontes e tudo mais, a temperaturas elevadíssimas, né, e até 5 quilômetros danos graves, proporcionados aí por ventos radioativos, e até 8 quilômetros de raio, gente, são 16 quilômetros de diâmetro, né, danos colaterais gravíssimos, ou seja, nós teríamos aí numa cidade, numa grande capital, uma morte quase que direta de 3 milhões de pessoas por um raio de 8 quilômetros. É muito extenso essa área. Aí vem a famosa pergunta, mas como que vai cair no meu vestibular alguma coisa falando sobre isso? Os vestibulares trabalham com duas matérias que envolvem o conceito inicial aí de lançamento de projéteis, correto? Você tem o lançamento de projéteis em si e o lançamento horizontal. Lá na frente a gente vai estudar também gravitação universal, que vem falar um pouquinho de mísseis, tá bom? Mas bem de leve. Eu quero que vocês entendam que a física, você pode estudar uma matéria abrangente, uma matéria do nosso dia a dia, e também a gente pode correlacionar com coisas que acontecem dentro do nosso cotidiano. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe um debate muito grande sobre isso, né? Sobre qual é o tamanho do poderio bélico russo, e é muito grande. Eu vou mostrar para vocês os últimos dados aí, tá bom? Você tem bolas de fogo que destruiriam edifícios, objetos e pessoas num raio muito pequeno de 3 quilômetros. Você teria uma onda de explosão que causaria mortes, ferimentos e danos em construções até de 5 quilômetros. Dentro desses 5 quilômetros, radiação gama, radiação intensa, danos às células do corpo que podem fazer com que a radiação cause doenças. Pulsos eletromagnéticos, causando danos a vários quilômetros da explosão, 8 quilômetros de raio. E essa nuvem radioativa que cai no chão, e ali a gente tem um grande período, geralmente a meia-vida de um material radioativo está na casa de 800 anos, para que metade desse elemento se desintegre. Então ali, se cair 1 grama de material radioativo no chão, eu não posso plantar nada naquele espaço durante 800 anos, ou seja, é muito tempo. Então, moçada, quando se fala em poder bélico russo, eu estou falando em investimento gigantesco, eu estou falando em capacidade bélica gigantesca, eu estou falando em um exército gigantesco e eu estou falando também em um poderio militar gigantesco que envolvem navios, que envolvem mísseis intercontinentais, que envolvem aviões de guerra e uma infantaria muito grande, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e que vocês pensem um pouquinho que a física usada para o mal pode causar muitos problemas, então é necessário que a gente sempre veja esse lado que existe e que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vou trazer para vocês algumas novidades sobre lançamento de projéteis e lançamento horizontal, que vai trazer aí como que eu uso essa ideia aí de mísseis nos nossos vestibulares, beleza? Grande abraço, não se esqueça de deixar o seu like, até mais!